Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com um artigo de Sam Vaknin. Sam Vaknin, para quem não conhece, é um estudioso, psicólogo, terapeuta, professor, e ele é um narcisista, sim, diagnosticado, e ele estuda muito sobre o próprio transtorno. Então, ele tem também blogs, livros, um canal aqui no YouTube, e ele dá palestras aí pelo mundo inteiro. E hoje eu venho com o tema, porque não há conexão entre o comportamento do narcisista e as suas emoções. Portanto, se é a sua primeira visita aqui no canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudar o canal a crescer cada vez mais e chegar aí em pessoas que estão sofrendo e que não têm conhecimento do que estão passando. Isso pode salvar a vida delas ou a saúde mental delas, o emocional. Então, compartilhem, curtam os vídeos para que o YouTube sempre mostre, apresente os vídeos daqui do canal para outras pessoas e elas também venham aí a conhecer sobre o tema. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamascara@gmail.com. E eu vou começar aqui lendo para vocês o que ele responde. Então a pergunta é: por que não há conexão entre o comportamento do narcisista e as suas emoções, que é o que ele sente? E Sam Vaknin, ele vai falar aqui sobre isso. Uma maneira melhor de colocar isso seria que há uma correlação fraca entre o comportamento do narcisista e suas emoções professadas ou proclamadas, o que ele diz, o que ele proclama por aí. A razão é que as suas emoções são meramente professadas ou proclamadas, mas não sentidas. Então, o que eles falam, eles não sentem. Então, esse negócio de eu te amo, ele não sente. Ele está falando que ama você, mas não sente isso. Mas não sentidas, como ele fala aqui. O narcisista simula sentimentos e a sua expressão externa para impressionar os outros, para ganhar a sua simpatia ou para motivá-los a agir de forma a beneficiar o narcisista e promover seus interesses. E eu já falei isso aqui no vídeo, que os narcisistas, eles simulam emoções, eles são ótimos atores, eles simulam emoções muito melhor do que nós, que não temos transtorno, ou até mesmo de pessoas empatas, ou de pessoas com uma maior sensibilidade. Eles conseguem simular emoções, assim, de uma maneira muito melhor. Então, eles choram, tem uns que choram, fazem um dramalhão, sempre se fazem de bonzinhos, educados, gentis. E todo mundo cai. Todo mundo. Quer dizer, quem não conhece o transtorno, quem não conhece o terror que aquela pessoa é em quatro paredes, cai facilmente. Porque eles colocam uma máscara e são atores hollywoodianos. Olha, eu falo que Hollywood está perdendo porque eles simulam as emoções de uma tal forma que todo mundo acredita. Todo mundo. Quem sai como vilão da história é o empata, é a pessoa que realmente tem empatia. Eles saem como bonzinhos, por quê? Por causa da máscara, da manipulação, das mentiras que eles contam. E a vítima, que, claro, tem empatia verdadeira, ela não está simulando sentimentos nem emoções, ela sai como a vilã da história. Porque eles encenam muito bem. Muito. Nisso, como em muitos outros padrões de comportamento simulados, o narcisista busca manipular seu ambiente humano. Por dentro, ele é estéril, desprovido de qualquer indício de sentimento verdadeiro e desdenhoso das emoções e das pessoas emocionais. Então, eu já falei aqui, já falei em grupos, mas eu vou falar aqui. Uma pessoa emotiva, sensível, uma pessoa empática, um empata. Para o narcisista é visto como uma pessoa fraca. Narcisistas não admiram empatas. Isso é lenda, isso é mito.
Narcisistas admiram outros narcisistas, ou até psicopatas, porque são ali da mesma espécie. Quanto mais maldoso, melhor. Quanto mais frio e irracional, melhor. Eles não admiram empatas. Narcisistas têm horror a empatas. Eles se unem a empatas para se aproveitarem deles. Então a gente precisa cair na real, porque o que eu já vi sendo divulgado por aí, que narcisistas gostam de empatas, admiram empatas, isso é mentira. Narcisistas desprezam empatas. Desprezam. Eles acham os empatas, que somos nós, fracos, dramáticos, sem sal, sem açúcar. Eles não gostam. Eles se unem porque às vezes o empata tem status, tem dinheiro, vai ali admirá-lo, vai colocá-lo num pedestal, ele precisa de combustível, pode arrumar um emprego para ele, sexo, para ele exibir o empata como um troféu. Vai lá, casa com empata, porque precisa fazer o papel de bom pai, bom marido para a sociedade, ou boa mulher, boa esposa. Vai ali explorar o empata financeiramente, como eu vejo vários casos, mas eles não têm admiração por empatas. Eles detestam, eles têm ódio, eles têm nojo, eles têm desprezo por empatas. Eles se admiram, não é que se admiram, né? Eles ali idealizam pessoas tão perversas quanto eles ou até mais. Porque estão ali, tudo dentro do mesmo grupo. Então, é parar com as ilusões, porque eu vejo muitas informações serem divulgadas de forma errada. E Sam Vaknin, ele já diz, eu já li isso nos artigos de Sam Vaknin, narcisista não gosta de empata. Narcisista se envolve com empata só para sugar. Quem eles admiram é quem é pior do que eles. Quem eles consideram como piores, mais perversos, mais racionais, mais ruins, que aí eles enxergam como poderosos. Empatas eles enxergam como pessoas sentimentais, tolas e fracas. Pessoas que servem para serem exploradas. Exploradas. E desprezadas. Destruídas. Porque são fracas e o mundo é dos fortes. É assim que eles pensam. É dessa maneira. Este é o mecanismo cruel de afeto simulado. Está no cerne da incapacidade do narcisista de sentir empatia por seus semelhantes. O narcisista mente constantemente para si mesmo e para os outros. Ele distorce defensivamente fatos e circunstâncias e fornece interpretações consonantais de modo a preservar seus delírios de grandeza e sentimentos de alta importância, não merecida. Este é o mecanismo do deslizamento de significados. Este mecanismo faz parte de um conjunto muito maior de medidas de prevenção do envolvimento emocional. Essas medidas têm como objetivo evitar que o narcisista se envolva ou se comprometa emocionalmente. Dessa forma, ele se garante contra ser ferido e abandonado, ou assim acredita erroneamente. Na verdade, esses mecanismos são contraproducentes e levam diretamente aos resultados que pretendiam evitar. Eles operam principalmente por meio da negação emocional. O narcisista se distancia de suas próprias emoções como meio de autodefesa. Então, a gente sabe muito bem que os narcisistas se divorciaram dos sentimentos em relação às pessoas ali, desde da parte da fase infantil. Ou eles foram abandonados, negligenciados, às vezes também mimados, foram ensinados a não valorizar nada, ou eles cresceram não valorizando nada. Então, eles fazem de tudo para não se envolverem emocionalmente. Tudo. Eles têm pavor de emoções, de sentimentos. Outra característica da personalidade narcísica é o uso que faz da delegação emocional. Então, o narcisista, apesar das aparências, é humano e possui emoções e conteúdo emocional, sim. Mas em um esforço para se defender contra a repetição de mágoas passadas, ele delega suas emoções a um eu fictício, que é o falso self, que é o falso eu, que é a máscara
que ele cria e que ele usa, que é o mundo paralelo que ele vive, o fantástico mundo de Bob, que eu falo aqui. Então, o falso self que interage com o mundo, é o falso self dele, é a máscara dele que interage com as pessoas. É o falso self que sofre e desfruta, se apega e se separa, se une e se separa, desenvolve gostos e aversões, preferências e preconceitos, amores e ódios. O que quer que aconteça com o narcisista, suas experiências, os contratempos que ele inevitavelmente sofre, as humilhações, a adoração, os medos e as esperanças, tudo isso acontece com o eu removido, que é o falso self. É só a máscara dele, não é nada profundo. Narcisistas não têm profundidade, não há nada genuíno, não há nada profundo, não há nada concreto, não há nada estável. Tudo está na máscara, até as emoções que ele mostra ali. Eu te odeio, eu te amo, eu te vejo como algo bom, como algo ruim, é tudo máscara. Tudo. Eles são como zumbis humanos, como robôs. O narcisista está protegido por esta construção. Ele vive em uma cela alcochoada de sua própria criação. Um observador eterno, ileso, como um embrião no útero do seu eu verdadeiro, que é o verdadeiro self. Eu também já falei em vídeos que, lendo até um artigo de Sam Vaknin, que o verdadeiro self dele está morto, esmigalhado, desaparecido, em coma. Então, ele se esconde atrás desse verdadeiro self, que é onde poderiam sim ser gerado realmente sentimentos. Mas como está? O verdadeiro self dele está em coma, destruído, esmigalhado. Então, a gente sabe que tudo é só máscara. Ele não tem contato com o verdadeiro self. Ele não aceita ter contato com o verdadeiro self, porque isso seria aberto uma ferida narcísica tão grande nele que ele não suportaria. Ele ou ela, tá? Não é de admirar que essa dualidade tão arraigada, tão fundamental para a personalidade narcisista, seja também tão evidente, tão discernível. Essa delegação de emoções é o que perturba aqueles que interagem com o narcisista. A sensação de que seu eu verdadeiro está ausente e que toda a emoção é feita por uma falsa emanação, quer dizer, é tudo encenação, é tudo teatro. Tudo que ele demonstra é teatro. É falso, é fake. É isso que as pessoas percebem depois que começam a conhecê-lo. O próprio narcisista experimenta essa dicotomia, que é a ruptura entre o verdadeiro self e o falso self, que é a sua interface com o mundo verdadeiro. O seu verdadeiro self, que está para sempre adormecido em uma terra de ninguém, que eu acabei de falar aqui, está em coma. Não tem o que ser feito, por isso que não tem cura. Tem mais alguns motivos aí do porquê o narcisista não tem cura, que depois nos vídeos posteriores aqui do canal eu vou colocar para vocês. Tem a fase esquizoparanoide, que o narcisista ele não passou por essa fase, ele não saiu dessa fase, ele não chegou na fase depressiva, que seria a fase da culpa, da compaixão. Isso daí é lá pelos 6 meses de idade, 1 ano. Então tem fases que o narcisista ele não fez como uma pessoa sem transtorno, ou uma pessoa que tenha empatia. Mas isso eu vou explicar para vocês, pessoas maravilhosas, nos vídeos posteriores aqui do canal. Aos poucos, a gente vai desmembrando direitinho como é que funciona aí a mente deles. O narcisista vive nessa realidade distorcida, divorciado de suas próprias emoções, sempre sentindo que é um ator de um filme que mostra a sua vida. Quer dizer, ele enxerga pelo lado de fora. Ele não está sentindo aquilo. Ele enxerga a vida dele como se ele fosse um telespectador que está sentado em uma poltrona assistindo a vida dele passar na televisão. Não há sentimento. Verdadeiro self dele, que poderiam gerar as emoções, o lado sensível, o lado humano, está em coma. Ele vive só de máscaras, mascarado 24 horas por dia por 48 horas. E mais, né? Aí, eternamente.
Então é isso que Samvakini explica aqui. Então o comportamento dele, ele dizer que te ama, te leva para jantar, te traz um presente, não tem nada a ver com o que ele realmente sente. Ele se divorciou dos sentimentos dele ainda na infância, lá atrás. Então, o que ele está dizendo para você, que te ama, que te quer de volta, que vai mudar, que ele pensa em você o dia inteiro, isso é tudo encenação. Os sentimentos dele não tem nada a ver com o comportamento ou com o que ele diz para as pessoas. Isso Samvakini deixa bem claro aqui. O narcisista, ele é um zumbi humano. O narcisista patológico, né, quem tem o transtorno de personalidade narcisista, é um zumbi humano. Ele está vivo, mas por dentro está morto. Verdadeiro self em coma. Imagine. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, não saiam desse vídeo sem deixarem aí o like de vocês para ajudar o canal a crescer. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!